Boa tarde, eu sou o Maico e junto com o Estevão nós ficamos responsáveis pela resolução da questão 12. No enunciado temos: para uma turma de 10 alunos, construir um algoritmo que determine a idade média dos alunos com menos de 1,70 de altura e a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Nossa ideia para a resolução foi criar contadores que devem ser incrementados toda vez que a altura ou a idade do respectivo aluno satisfazer uma das condições, que é ter idade maior que 20 ou altura menor que 1,70. Ao passo que a condição seja true, nós devemos ter dois somatórios, que é o somatório de idade e o somatório de altura, para realizarmos a média no final da execução, que no caso está nesse tópico 4. Agora, se tratando de um pouco da implementação em C, nós temos uma estrutura, que ela obtém o valor da média no final do processo de execução. E a nossa função principal ela é chamada calcula, que ela tem um valor n, que representa o número de alunos, e o valor da idade total, para menores de 1,70, que no caso é o somatório. Em seguida temos o valor do contador, e aqui temos o somatório da idade e o somatório o somatório do contador, no caso. Contador de maiores de 20. Aqui nós temos o processo de leitura e verificação das condições, que no caso, como é recursivo, nós verificamos se a altura não é menor que 1,70. Se ela não é menor que 1,70, o contador de altura não vai incrementar, ele vai receber 0, e a idade também não vai ser adicionada no somatório, vai ser 0. O mesmo acontece para a idade, o valor de altura é 0 e o T2 também é 0. E toda vez que a gente vai chamar o valor calcula, a gente decrementa o valor do número de alunos, por exemplo, lá é 10, depois vai ser 9, 8, até que n seja igual a 0. E também temos a representação do acréscimo, do contador, tanto para a idade quanto para a altura, e o valor do somatório de idade e altura, que é representado aqui nessas somas. O somatório total mais o valor da idade, se a condição for verdadeira ou falsa, porque se for falso, ele soma com o valor da idade do aluno, se não, ele soma com 0. E o mesmo acontece para a altura. Se não for menor que 1,70, ele soma com 0. Se for menor que 1,70, ele soma com o valor da altura. Até que nós chegamos na condição que não tenha mais alunos, Então ele retorna a estrutura, com o valor da média, pegando o somatório e dividindo pela quantidade. E aqui é uma imagem que representa a execução do código, que obtivemos o mesmo resultado no final do exemplo que nós executamos inicialmente. E agora o Estevão vai falar um pouco da implementação em Haskell. Quando a gente pensou na implementação em C, a gente construiu ela para que o processo de conversão de C para Haskell tivesse o mínimo possível de alterações, que a lógica fosse a mesma. Então aqui não existe muitas diferenças na lógica na implementação em Haskell do que na implementação em C. Mas ainda assim tiveram que ser feitas algumas adaptações. Eu vou falar delas daqui a pouco. Primeiro de tudo, eu tenho aqui duas tuplas. Uma tupla aluno, que serve para representar um aluno. Nela eu tenho aqui o int, que é a idade, e o float, que é a altura desse aluno. E aqui eu tenho outra tupla escola, que nessa tupla aqui eu vou ter 10 alunos. 10 tuplas alunos. Além disso, eu também tenho essa função aqui auxiliar, dado um valor i e uma tupla escola. Ela vai selecionar, vai retornar no caso o aluno i presente nessa tupla escola. Por exemplo, aqui se eu passasse o parâmetro 3, ela iria retornar o aluno A3. E eu tenho aqui a função principal. A lógica da função ela é uma função recursiva e a lógica dela não é muito diferente da lógica apresentada em C. Só que ela recebe como parâmetro uma tupla escola, com todos os alunos. Mas por que ela não recebe os alunos dinamicamente igual foi feito em C? Porque uma das finalidades da programação, uma das premissas da programação funcional é que as funções
dado uma mesma entrada, ela sempre tem que retornar a mesma saída, e também se evita utilizar, se evita o que é conhecido como side effect. No caso, todas as operações que a função vai realizar tem que ser em cima sobre a entrada dela. No caso aqui, se dentro dessa função eu colocasse um readLN para receber um aluno dinamicamente, eu meio que estaria quebrando isso. E a própria linguagem não permite que isso seja implementado. Pelo menos eu tentei implementar e eu não consegui colocar um readLN dentro da função. Aqui eu tenho, voltando aqui para a explicação da lógica da função, eu tenho o caso base, que eu calculo as duas médias com base nos valores que eu fui calculando recursivamente. E eu tenho aqui o outro caso. Nesse outro caso aqui, eu seleciono com base da recursão que eu estou, pelo valor de n, eu seleciono o aluno n da escola, aplico as operações nele, eu verifico se o primeiro elemento do aluno, que no caso é a idade, se ele é maior de 20, a altura recebe a altura desse aluno, se não, a altura recebe 0. Eu faço a mesma coisa com idade, eu verifico se a altura desse aluno é menor do que 1,70. Se for, a idade vai receber o valor da idade desse aluno, se não, vai receber 0. E eu vou ir somando ela. Por exemplo, se esse aluno aqui tiver idade maior do que 20, eu somo no total de alunos que têm idade maior de 20. Esse T1 e T2 são variáveis auxiliares para representar a quantidade que eu vou incrementando. Sempre que eu acho um aluno que satisfaça essas requisições aqui, eu vou vou incrementando a quantidade de alunos, no caso, cada uma das médias. E aqui eu tenho o retorno da função, que foi o mesmo apresentado no programa em C. Eu vou até executar o código aqui, né, dada essa entrada aqui, que no caso aqui a entrada é uma tupla escola com 10 tuplas alunos. Tenho aqui, cada aluno tem a sua idade, a sua altura. Deixa eu colocar aqui para executar. Executou aqui. A idade média dos alunos com menos de 1,70 é 28,1 e a altura média dos alunos com mais de 20 anos é 1,734, o mesmo do programa em C. Então, basicamente, foi essa nossa implementação em Haskell. Apenas um adendo. O readLN é utilizado no nosso código no main. Através dele, a variável ESC recebe todos os alunos e a variável ESC é passada como parâmetro na função calcula, que retorna um string com o valor calculado. E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e boa tarde a todos.